Eu queria hoje tratar um pouco do mundo. Nós temos pensado em humanidade, humanidade não como um abstrato, a essência de homem, como foi pensada durante milênios, ou mesmo a humanidade como pensada do iluminismo para cá, século XVIII, assim, num sentido ainda genérico, mas já passando pela cidadania, que deu a Declaração do Homem e do Cidadão, Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É uma coisa diferente da abstração, essência do homem, H maiúsculo. Mas ainda é uma coisa extensa a humanidade, que está posta sob a influência da Revolução Francesa. A bandeira, as palavras de ordem da Revolução Francesa são lindas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Não pode ter projeto político mais bonito do que esse. Mas a Revolução Francesa se fez pela lei, pela instauração da lei, Constituição, a Declaração dos Direitos, declarando a liberdade, mas a liberdade não é a liberdade para, a liberdade do fazer, do sentir, do agir, é uma liberdade liberdade diante do Estado. Então, os cidadãos, a rigor, valem mais do que o Estado, embora depois, na prática da República, não seja assim, né? Mas os cidadãos instauraram o Estado, a ideia da Constituição, a Convenção, que estabeleceu uma Constituição, o que estava sendo constituído ali era o Estado. Não era assim anteriormente, quando apareceram os Estados-nação modernos, 16, 17, foi em torno dos reis, que tinham um direito, por um lado, de sangue e, por outro lado, divino. O rei era rei por direito divino, assim era dito. Agora, não. A República Francesa foi instituída, vamos dizer assim, né, de baixo para cima. A Convenção estabeleceu o que deve ser o Estado, constituiu o Estado. A ideia de Constituição é exatamente essa. Não é simplesmente uma lei, a lei superior, é um ato. É o ato em que a nação constitui o seu Estado. Mas o Estado é o lugar em que a nação, estando politicamente organizada, essa é uma definição de ciência política e teoria do direito do Estado, de Estado é a nação politicamente organizada. E aí, uma vez a nação politicamente organizada, ela entrega. E o Estado exerce o poder. Não é mais a nação, o poder é exercido sobre a nação. Então, quando a lei se impõe, o que a lei faz é garantir ao indivíduo, quer dizer, ao cidadão, direitos que o protegem do Estado. Então, são os direitos e garantias individuais, etc. São proteções do indivíduo frente ao Estado. A grande discussão de indivíduo e Estado foi feita no direito e na ciência política ao longo do século XIX, sobretudo, muito. Então, é a lei que determina a liberdade. Não é uma liberdade para, uma liberdade para o agir, para o fazer, para uma liberdade revolucionária. É uma liberdade liberal, estabelecida diante do rigor da lei, que precisa ser respeitado, mas que não pode ultrapassar determinados limites sem invadir os direitos individuais, que são, então, garantidos na Constituição e nas leis infraconstitucionais posteriores, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é incorporada à legislação dos países. Da mesma forma, é a lei que diz que todos são iguais. A formulação é exatamente essa. Todos são iguais perante a lei.
Mas nós sabemos que existem mais iguais e menos iguais. Então, a Revolução Francesa, que foi feita pela lei, para a lei, pelo direito, vamos dizer, é uma figura paterna que diz o que a gente pode, até onde pode ir, estabelece limites. É uma figura política de uma repressão que institui individualidade, institui cidadania, ao mesmo tempo em que é limita. Foi feita uma revolução pela igualdade também, a Revolução Russa. E o que aconteceu ali? O Estado, vocês podem dizer assim, maternalizou o povo quando afirmou que, para ele, Estado, todos são efetivamente iguais, não é? Iguais perante a lei, né? Efetivamente iguais. Mais ou menos, eu brinquei com maternalizou, porque é um pouco o que as mães dizem, né? Não, meus filhos eu gosto igual de todos. Em geral, não é verdade, mas enfim, é a vontade delas, né? São todos filhos dela. Os meus filhos eu gosto igual de todos. Acontece que as pessoas são diferentes. E, como nós sabemos, tratar igualmente os desiguais acentua a desigualdade. Só um instantinho aqui. Eu tenho que... Ok. Tentando sair aqui do Outlook para ele não ficar enchendo a paciência de vocês, mas não estou conseguindo. Não. De vez em quando vocês vão ouvir. De vez em quando vocês vão ouvir um plim. Vou reduzir aqui ao máximo. Que o tratamento igual dado a desiguais acentua as desigualdades. E o princípio marxista, que é um princípio cristão, que Marx formulou de uma maneira excelente, que é de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. É uma maneira de dizer que é necessário tratar desigualmente os desiguais. E que, portanto, a igualdade passa por uma consideração positiva e ativa das desigualdades naturais, das desigualdades de início, de saída, das desigualdades de condições iniciais, enfim, o que for. Né? E nunca se fez uma revolução pela fraternidade. A fraternidade é um valor horizontal, não está referido a pai e mãe. Está referido às fricções, às tensões, aos amores e ódios entre irmãos, na horizontalidade do ser fraterno. Né? Pode parecer uma contradição, porque a gente pensa fraterno sempre, cristamente, como amoroso. Mas os irmãos, às vezes, se odeiam, né? E precisam organizar essas relações de amor e ódio horizontalmente. Não adianta apelar para a lei ou para o Estado, adianta, mas aí entra-se no registro das outras duas revoluções. Vamos dizer assim. Então, essa profundidade radical, democrática da fraternidade, em que é necessário negociar o tempo inteiro as diferenças, o movimento político da fraternidade é imensamente móvel, ele está sempre deslocando as fronteiras, as trincheiras, os limites. Né? Por isso mesmo, nunca se fez uma revolução que tende a unificar. Bem, mas já foi uma mudança importante a partir da Revolução Francesa no que se quer dizer quando se diz humanidade. E aí apareceram no século XIX, sobretudo no marxismo, mas não só, houve o socialismo utópico também, essas diferenças centradas sobre a existência real de pessoas organizadas segundo certos critérios reais, como as classes, por exemplo.
pelo menos na cultura ocidental. Existem os estamentos na Índia, que têm natureza diferente. Bom, não vou entrar por aí. Mas, enfim, a humanidade foi ganhando uma concretude. Então, eu estava falando aqui de humanidade, com essa concretude. E foi aí que eu ofereci a hipótese, as hipóteses que circularam até aqui, das duas meias humanidades, isso muito centrado nos números que nós temos, que as ciências sociais nos dão, da extrema pobreza, da pobreza menor, mas pobreza, da fome. Fome é um escândalo. Fome, cara, osso, pé de galinha, e da insegurança alimentar, que não é a grande fome, mas é a fome virtual possível. Hoje à noite não comemos, quem sabe amanhã não comemos o dia inteiro, né? E são milhões e milhões e milhões, bilhões nessas condições. Então, em torno disso, a hipótese das duas meias humanidades, aquilo tudo de que eu vinha falando. Né? Mas essa humanidade que não é abstrata, tudo que eu disse até agora, nesse começo de aula, mora num lugar. Justamente porque ela não é abstrata, ela tem nicho, tem sede, tem habitat, que hoje é o planeta. É o mundo, mas não o mundo como a cultura ocidental, através da filosofia, há muito tempo, lá desde o século V a.C. Talvez já um pouquinho no sexto, eu não quero fazer carga contra os meus queridos pré-socráticos, né? Mas eles já dualizaram logos e physis. Physis, que depois seria traduzido por natureza, ali não era a natureza ainda, e logos, que depois seria traduzido por razão, ali não era a razão ainda. Eram forças cósmicas de irradiação e concentração sístole e diástole. Já disse isso aqui tantas vezes. Mas já tinha dois ali. No princípio, dois já estava ali. E que se separou no século V dos sofistas, e a natureza foi jogada fora como caos. E daí em diante, nós, na filosofia, nos especializamos, olhado aqui por uma ótica que é um recorte, é uma genealogia, não é uma história verdadeira, sobre um fundamento ontológico. Mas nós nos especializamos, nesse sentido, em elaborar sistemas de pensamento, sistemas de conhecimento totalmente voltados para dentro de si, para o buraco negro do seu umbigo, de modo a deixar fora tudo que é caos, tudo que é desordem, tudo que é desequilíbrio, que é a natureza. Mesmo quando depois as ciências apareceram, ciências modernas, apareceram como sistemas fechados que não se propunham ao conhecimento da natureza, mas das leis invariantes que tornam a natureza manejável e que, portanto, limitam a sua carga caótica, né? Porque os corpos se atraem na razão direta das massas opostas, na razão inversa do quadrado das distâncias, né? Essa formulação da teoria da gravidade de Newton, depois que uma maçã real caiu na cabeça dele, e que ele desprezou como objeto de ciência, deu uma partida, deu um insight. E ele foi criar uma lei universal que vale para todas as maçãs e para os planetas também, e para as penas, e para as bolas de futebol. E, portanto, a multiplicidade, o haver demais, que assustou os gregos lá desde o início, agora, posta em dimensão científica, continua assustando. Como eu tantas vezes tenho dito, possivelmente já disse nesse curso, quando se faz um experimento científico, que precisa ser feito em laboratório, com variáveis controladas, é sobre a vida. É sobre, bom, vamos dizer, é sobre a vida.
Então, estão lá elementos, são moléculas, átomos, suas combinações, tudo controlado, tudo asséptico. E, de repente, quebram a janela. E, quando quebra a janela, a vida entra. A vida mesmo, a vida real. E o que ela faz? Suja o experimento. Ele tem que ser suspenso, porque ficou contaminado. Quer dizer, o experimento sobre a vida no laboratório foi contaminado pela vida real, quando ela entrou. Porque ela é caótica. Ela não pode ser controlada, não tem variáveis controladas quando se trata da vida real, da vida na qual se vive e se morre. Então, isso só para dizer que, mesmo quando se trata da ciência, que, portanto, não é uma tara da filosofia ficar tentando elaborar, e muitíssimas vezes com imenso resultado e bom, né? Elaborar sistemas fechados para deixar a natureza de fora. E o que é que nós criamos aí? O mundo. Quando nós dizíamos, até bem recentemente, quando nós dizíamos o mundo, nós estávamos nos referindo às estruturas que criamos para nós, para mantermos a natureza fora dos nossos muros. Em números redondos, usar uma palavra que ficou então consagrada, a cultura. O mundo é a cultura. É a cidade, para usar uma figura representando o que é humano e não natural, a cidade. A cidade e tudo que ocorre nela. E aí são as artes, as técnicas, o pensamento, as instituições, o poder, o que ocorre na cidade, né? Genericamente tomado aqui como modelo. É a cultura. No Renascimento foi posto bem claramente, natureza e cultura. E vamos fazer aqui uma divisão de trabalho. Da natureza tratam as ciências nascentes, da cultura trata a filosofia nascente, a filosofia moderna, que acabou se centrando no homem como sujeito, sujeito de conhecimento. Descartes, os empiristas ingleses, depois o iluminismo do século XVIII, Kant fechando no século XVIII, esse primeiro moderno do sujeito e da razão. E, de repente, hoje não é mais isso. Quer dizer, é isso ainda, claro. E será sempre, será sempre. Mas não é mais só isso. E quando se trata de assuntos como esse aqui, da pobreza, é preciso repensar o que é mundo, porque nós estamos empobrecendo o mundo. E nós significa o 1%, o 10%. Estamos empobrecendo o mundo. E o mundo empobrecido acentua a natureza social, mas agora não só, né? Agora não, quando a gente fizer um pouco mais de reflexão sobre o mundo, a natureza de exclusão, talvez estrutural, da pobreza, dos pobres, dos empobrecidos, né? Dos empobrecidos, que se contam por bilhões. E a natureza talvez irreversível dessa exclusão. Isso corre em paralelo com a natureza destruidora da nossa ação no planeta. Isso é que é o mundo hoje. No planeta, caracterizada pela era geológica em que nós estamos vivendo, chamada antropoceno, em que a presença do homem determina efeitos planetários, de efeitos geológicos planetários. Há uma interação nossa com o planeta que, nesse momento, pode mudar. E, nesse momento, é uma relação de destruição, e de destruição recíproca. Então, o empobrecimento do mundo é talvez estrutural, talvez irreversível. Talvez estrutural pode significar diretamente ligado ao sistema capitalista. E nós não estamos vendo condições de saída desse sistema do ponto de vista econômico, político, social.
Né? Vou falar disso logo em seguida. Mas físicos, cientistas, como o meu colega Roberto Oliveira, que acaba de dar na Acaso Cultural um curso magnífico a esse respeito, ele diz, do ponto de vista cosmológico, do ponto de vista do planeta e da vida, o capitalismo tem que acabar. É como se fosse um momento da evolução. Né? Tem que acabar, ele vai acabar. Não sabe como, quando, mas ele tem que acabar. Então, o talvez está por conta disso, e vou explicitar um pouco porque eu usei 4 vezes talvez. Eu disse a humanidade excluída talvez estruturalmente. Desculpe, ainda está resfriado, que não é Covid. Talvez irreversivelmente. E disse o planeta em fase de destruição, talvez estrutural, talvez irreversível. Um paralelismo, portanto, entre essas duas instâncias, que agora se complementam inteiramente, nós não estamos mais fora do mundo. E o mundo não é mais apenas aquilo que nós construímos para nos livrarmos da natureza. Nós não nos livramos mais da natureza, ela está aqui, ela entrou. E nós esbarramos nela, ela esbarrou em nós. E vamos ter que viver com isso, e é bom viver bem. É bom aprender a língua, porque nós não sabemos a língua dela. E ela não vai aprender as nossas. Né? É bom aprender a língua dela. Por que eu digo talvez? Porque eu poderia dizer, e acredito ter dito em aulas anteriores assim, muito peremptoriamente, a exclusão é estrutural, porque diferentemente das anteriores, porque sempre houve exclusão, né? As anteriores eram reversíveis, desde os escravos que podiam ser libertos até os operários, os trabalhadores de fábrica, que podiam ser demitidos para que os que estão na fila de espera, portanto, os desempregados, entrem em condições inferiores de salário e condições de trabalho, e posta a pobreza, o volume imenso dos empobrecidos, da maneira como as ciências sociais estão pondo hoje, que eu trouxe para cá, não dá para ver uma reversibilidade. Idem, uma estruturalidade parece ser real. Parece ser real. A mesma coisa para o mundo. Então, talvez, que eu usei aqui, significa basicamente o seguinte: se a história tiver terminado, o sentido fraco da declaração do fim da história que os pós-modernos fizeram no final do século passado, o sentido fraco é de que o passado deixou de determinar o presente. O que determina a nossa atualidade é a eficácia dos imensos recursos tecnológicos de que nós dispomos para globalizar o planeta pela técnica, a planetarização da técnica, de maneira eficaz. E eficaz significa que dá resultados consumíveis. O mundo transformado num grande mercado de tudo, pessoas, inclusive. Esse é um sentido do fim da história, porque a história foi pensada no século XIX como o grande paradigma, modelador de todas as dimensões de pensar, dizer, ser e fazer, com base no passado, numa relação causal, típica da nossa história toda, da filosofia para trás e da ciência também. Relações de causalidade direta, não complexa, não múltipla, não descontínua. Né? A uma causa corresponde um efeito. Esse é o modelo clássico, o modelo aristotélico, que foi usado para montar o paradigma história no século XIX. Isso significa
O passado é o tempo mais importante, porque é o tempo das causas. E é ele que determina o presente. O futuro está, como um tempo ainda não, em vias de vir quando o presente passar. E, tornando-se passado, chamar o futuro como um novo presente. Mas a relação é sempre passado, presente, com o futuro pendurado para vir. Por isso chamado o porvir. Então, dizer que o presente, a atualidade, dominada pela técnica, pela eficácia tecnológica, pelo consumo, pelo mundo mercado, do mercado mundo, não é mais determinada linearmente pelo passado, sua causa, é importante. Tá? Foi possivelmente o sentido do artigo do Fukuyama, depois virou livro, do qual ele voltou em parte atrás, mas que estava disperso, às vezes expresso, no pensamento dos pós-modernos. Mas há um outro sentido que me parece muito mais forte, é que se a história acabou, não tem mais futuro. E o futuro não é o tempo das causas, é o tempo das realizações de mundo diferente, de outros mundos possíveis. É o tempo da esperança, é o tempo da realização de projeto. Projeto, literalmente, é um jogar adiante, jogar para frente. Né? É o tempo da realização de projeto, ou de aposta. Os pós-modernos fazem isso. Né? Vai-se a um mercado, a uma bolsa de futuros, e compra-se lá um pedaço de futuro, quer dizer, aposta-se que daqui a 3 meses vai ser isso, aquilo, tudo se aposta. Na Inglaterra, por exemplo, se aposta tudo. Se a rainha vai espirrar, tudo se aposta. Né? E é sempre uma aposta de futuro, e ganha-se dinheiro quando o futuro se realiza. Mas no tempo da eficácia tecnológica, não é preciso esperar que o futuro se realize. Quando se aposta suficientemente forte, o que se está apostando para o futuro acontece agora. De modo que a aposta já é um enfraquecimento do futuro. O futuro como não desejado por um projeto, mas como apostado por uma alavancagem de riqueza, né? Quase que se confunde com o presente. E acontece essa coisa extraordinária, que, de repente, o passado acaba determinando efeitos de presente. O exemplo que eu dou sempre, que é terrível, da moça muito jovem, tinha 19 anos, na época, isso faz muito tempo, está relatado na literatura médica americana, 19 anos, saúde perfeita. Mas ela tinha medo de, na passagem da menopausa, adquirir câncer de mama. Não tinha nenhuma evidência nela, talvez ela tivesse uma remota tia que teve câncer de mama e ficou com medo disso, um amigo. O que ela fez? 2 mastectomias. Um passado totalmente, o futuro totalmente imaginarizado, porque o futuro não existe ainda, está por vir, no qual ela se viu com câncer de mama e teve medo de um câncer que ela não tinha, que não era real, era virtual. Esse futuro se precipitou sobre o presente, esse futuro imaginarizado, que é o que o futuro é, precipitou sobre o presente e produziu efeitos no presente, como se o futuro pudesse ser causa do presente. Ela amputou ambas as mamas, não vai ter câncer de mama, não vai ter seios. Tá? Tem preço. Então, a importância do futuro não estava sendo vista quando, no século XIX, se montou, não intencionalmente, foi o paradigma que funcionou no século XIX, que o XX herdou um pouco mal, deu no fim do século os pós-modernos, para negar tudo isso, etc. Mas herdou. Quando se montou esse paradigma, montou-se em função do passado.
porque isso foi uma libertação de uma longuíssima duração, 26 séculos, aí até os pré-socráticos, século VI a.C. 26 não, 25, né? Porque foi o século XIX. Uma longuíssima duração de uma desqualificação do tempo que passa. Porque o tempo que passa é incompatível com o ser, com o princípio universal, genérico, abstrato, absoluto, que os gregos inventaram para dar conta das multiplicidades, do haver de mais coisas. Então, ser como um princípio absoluto não pode não ser, óbvio. É até linguageiramente compreensível. Ser não pode não ser. São antônimos. Mas ser não seria se, de repente, deixasse de ser. Ou seja, se passasse. Ser não tem passado. Ser, esse princípio, por ser absoluto e universal, não pode passar. Se ele passar, deixa de fazer a função para a qual ele foi inventado, que é dar unidade a toda a dispersão, a toda a multiplicidade. Então, uma espécie de ódio ao passado se estabeleceu ali, muito lá atrás. Foi explicitada por Aristóteles do século IV, mas estava lá desde do sexto. Exceção possível para Heráclito, que dizia que tudo flui, mas a crítica que Parmênides fez a ele, dizendo, mas vem cá, como é que fez a ele? Não está nomeado, mas deve ter sido. Como é que apareceria o que não é? E como depois desapareceria? Então, está fora do pensamento, do inquérito, é a palavra que ele usa. E, aliás, a palavra é historia, é inquérito, a busca, a procura. Está proibida nesse inquérito, ou seja, na filosofia nascente ali, tanto a origem quanto o perecimento. Então, pau no tempo que passa. E Aristóteles, no século IV, disse que o sentido que percebe a passagem do tempo é o mais baixo sentido humano. E outras coisas, Platão disse também, a desqualificação do passar foi constante, porque ela é incompatível com o ser, ela é incompatível com Deus também, que veio depois. Deus não pode não ter sido, vir a ser e deixar de ser. Deus não pode estar no futuro e no passado, Deus é eterno, assim como o ser é eterno. Foi o tempo que os filósofos e os teólogos deram ao princípio supremo de coesão de tudo que existe, a eternidade. Esse é o único tempo verdadeiro. No século XIX, a vinda à cena da história como explicação de tudo que existe, é preciso descobrir quando apareceu, como derivou no tempo, como chegou aqui quando nós estamos observando, ou se já acabou, como acabou e quando. Saber a história de algo é a condição para poder dizer sua verdade. E a história, então, tanto como pano de fundo de tudo, quanto como ciência diretriz das ciências que estavam aparecendo ali no século XIX, as ciências humanas, são todas ciências históricas, foi um resgate do passado, daquele desqualificado, desvalorizado, surrado passado, que tanto a metafísica filosófica quanto vou chamar maldosamente, a metafísica científica, execraram, até se descobrir que o universo tem uma história, que o universo é uma história, que essa história é datável de um determinado acontecimento, não se sabe exatamente qual é, o Big Bang foi durante bastante tempo o melhor candidato a esse lugar, mas que se pode datar. Por enquanto, são 13 bilhões e 700 milhões de anos. O que é o universo? É toda a matéria que transcorreu e se organizou, chocou, produziu as mais diversas e espetaculares coisas, quasares, pulsares, buracos negros, tudo isso que a gente adora, né? E que tem data de nascimento. Sem o quê?
não se conhece o universo. Conhece-se o universo porque ele envia sinais do passado a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade limite, a velocidade da luz, de modo que quando nós vemos uma estrela no céu hoje, o alinhamento dos planetas, que aconteceu na semana passada, nós, infelizmente, né, Fabiola, não conseguimos ver das nossas cidades, né? Houve um alinhamento dos planetas quando? Não na sexta-feira. Houve há muito tempo atrás, porque a informação visual que nós tivemos desse fenômeno nos chegou X tempo depois de ter ocorrido pela expansão a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo da informação luminosa que nos põe aqui um agora remoto, um agora passado, um então. Isso mudou tudo, é claro. Essa recuperação do passado. Essa recuperação, não, essa invenção do passado como uma positividade. No momento em que nós estamos vivendo, em que se fala do fim da história neste sentido, o que devia nos preocupar é o fim da história como produção de futuro, possibilidade de produção de futuro. O futuro faz parte da história. Tá? O futuro deveria ser pensado como o vetor da história. Hegel pensou assim, Marx pensou assim, os dialéticos em geral, né, pensaram assim, os revolucionários em geral pensaram assim, porque estão produzindo futuro, ou querem produzir futuro, tem projeto de produção de futuro, e outros. Então, quando eu disse talvez estrutural, talvez irreversível, tanto em relação à pobreza, quanto em relação ao mundo, o mundo planeta, o que eu estava dizendo é, eu não sei, gostaria que não, mesmo aposto que não, que a história não acabou. E que, portanto, outros futuros que não os distópicos pós-apocalípticos, isso eu já disse aqui, são possíveis. Nós só não temos, nesse momento, horizonte para vê-los. Mas o gosto da utopia é o que põe a caminho, não é o de ter encontrado. É claro, maravilhoso, se a gente puder encontrar a utopia, então, definitiva. Aí sim a história acaba, como Marx pensou do modo de produção comunista, por exemplo. Aí é definitivo, a história acaba porque não há mais luta de classe. Né? Mas o gosto, avant-goût, como os franceses dizem, quer dizer, o gosto prévio, o gosto antes do gosto, das utopias, é caminhar na direção do que se afasta. Porque indo na direção de um futuro que se afasta, tanto mais quanto mais nós andemos na direção dele, nos afasta de um passado em que nós estávamos congelados. Olhando para trás, a gente viu, caminhamos 10 mil quilômetros. Mao Tse-tung, que era considerado um filósofo, né? Disse isso uma vez. A gente pode caminhar qualquer distância, maior que for, desde que comece com o primeiro passo. E é isso. Desde que nós comecemos com o primeiro passo, nós já estamos a caminho de alguma coisa que não está visível, que é longe, longe demais para nós vermos hoje. Nós já vimos. Eu sou da geração que viu a Revolução, que amou a Revolução, da geração socialista revolucionária. Né? Parece que acabou, não sei, estamos em discussão nesse momento, mas se houver futuro, eu estou apostando que há. Se houver futuro, o talvez da exclusão estrutural e o talvez da irreversibilidade da exclusão, idem para o planeta, destruição estrutural e irreversível, possam ter uma inflexão em outra direção. E talvez a exclusão deixe de ser estrutural. Isso pode ser produzido por aquilo que eu tenho, em falta de metáfora melhor, né? Qualificado aqui como choque das placas tectônicas
contingente imensíssimo da pobreza e do contingente muito menor em termos de poder, 1%, 10%, mas que faz gravitar em torno de si variadas dimensões de semi-pobreza, semi-riqueza, né? Vamos chamar de classe média, pronto, para facilitar, não é tão simples. E que estão à deriva. Enquanto nós não pudermos ver no futuro uma composição, enquanto o afrontamento for da ordem da exclusão produzida pelas polarizações, nesse momento as polarizações são virtuosas. Nesse momento nós estamos tratando de civilização e barbárie. Isso não é uma maneira de dizer, né? É fato. Então, enquanto a polarização se mantiver, e às vezes é necessário, no curso passado eu disse, existem polarizações virtuosas. Nesse momento, nós estamos vivendo uma polarização virtuosa e a questão de bem e mal aparece aqui. É terrível, porque nós levamos séculos para nos livrar disso, né? Até Nietzsche, e o seu livro Além de Bem e Mal, e depois, ou talvez um pouco antes também, mas levamos séculos para nos livrar dessa tendência maniqueísta da cultura ocidental, por causa do dualismo implícito nela, né? Mas, bem, nesse momento, sim, a gente tem que passar perto desse risco grande. E, enquanto for assim, não tem lugar do meio para negociar, por exemplo, dialeticamente, uma superação das contradições presentes, numa síntese que seja um progresso. Porque progresso é uma ideia de história em movimento. E, no momento, nós não sabemos se o futuro será uma repetição do presente, agravada pela monstruosidade do que o presente está produzindo para a humanidade e para o mundo, agora, o planeta. Não sabemos. Então, eu tenho a metáfora das placas tectônicas que estão se movendo e que, quando batem, levantam um tsunami, que é catastrófico. Aprender a lidar com isso, antecipar, evitar, sempre que possível, ou acelerar, se necessário e conveniente, para liquidar certas estruturas de polarização e voltar a poder conversar em outra dimensão, né? São coisas que nós ainda não sabemos, que nós estamos tateando. Mas o que eu quero deixar aqui, e depois será desenvolvido em outro curso, é que não é certo que o futuro tenha acabado. Portanto, não é certo que a história acabou nessa direção, que é mais importante do que simplesmente a de nos lembrarmos que não haveria presente se não tivesse havido passado, etc. Não, é o futuro que importa. É no futuro que a vida pode ser diferente, melhor ou pior, distópica ou utópica. Então, deixar isso em suspenso aqui é que legitima os 4 talvez que eu botei aqui falando de humanidade e mundo. E queria falar, então, um pouco de mundo, porque a humanidade não está em lugar nenhum. Quando nós fizemos a globalização pela planetarização da técnica, ou seja, quando nós pusemos tudo, inclusive a natureza, a serviço dos humanos que dominam a técnica e, portanto, dominam os outros humanos que não dominam a técnica. A natureza também interiorizada agora na cultura pela técnica, pela eficácia tecnológica, posta como disponibilidade, pura disponibilidade, a serviço, como matéria-prima, como energia, fundo disponível. Heidegger viu isso, já falei aqui várias vezes, porque é um ensaio que vale a pena ler. Conjuro vocês a lerem esse ensaio, a questão da técnica de Heidegger. Ele viu isso e viu a ameaça contida nisso. Se só há, agora, um modo de desencobrimento do que é a natureza,
que é a da disponibilidade, provocada pela exploração humana, pode haver um momento em que a técnica impere de tal maneira que nem esse modo de desencobrimento como disponibilidade exista mais. Só a violência da destruição da natureza e nossa. Da natureza como desencobrimento tornado impossível, que ela está em vias de destruição, e de nós, os humanos, que vamos, então, perdendo aquilo que nos caracterizava, aquilo que, nesse ensaio, ele considera a essência própria do humano, que é a liberdade. Nós, quando globalizamos, como ele antecipou lá, ele morreu em 1976, o ensaio é anterior a isso, não tinha Revolução 2.0, mas os filósofos, às vezes, vêm longe. E ele viu a possibilidade da planetarização da técnica. Foi a globalização que nós fizemos. E com essa globalização, o mundo ficou sendo o habitat da humanidade, a humanidade dividida em duas meias humanidades, uma parte muito pequena da humanidade comandando o mundo segundo a eficácia tecnológica e agindo sobre o mundo de maneira a destruí-lo. Mesmo que essa não seja a intenção manifesta, mas é o risco que se assume quando, por exemplo, não se quer superar a matriz energética fóssil. Não se quer. Em muitos casos, explicitamente, não se quer. Por motivos os mais diversos, alguns louváveis, é preciso manter o aquecimento no inverno, nos locais muito frios e tal, e não tem tempo de mudar a matriz até o próximo inverno, mas explicitamente o que se sabe, fora os negacionistas, é claro, mas o que a ciência já deixou absolutamente claro é que essa matriz energética destrói o planeta, sem contar todas as outras muitas ações nossas, emissão de gases de estufa, por exemplo, que destroem o planeta e que acontecem coisas assim dramáticas, porque bom, os maiores emissores de gases de estufa são os países altamente desenvolvidos. Mas os países em desenvolvimento têm o direito de se desenvolver e, com isso, têm o direito de emitir gases de efeito estufa. Então, estabelece-se um mercado de gases, em que quem emite menos tem créditos. Mas créditos de quê? Não tem crédito de ar, não tem crédito de camada de ozônio. Né? Então, de novo, a lógica é de mercado, a lógica é tecnológica. Esse é o momento e o ponto em que nós nos encontramos. Não vale a pena a gente pensar um pouco nessa nossa casa. Né? Fazer o que os ecologistas, oikos, a casa, né? A morada, a residência, já fazem há muito tempo, mas que agora se tornou radicalmente vital para todo o pensamento, para toda a ciência, para toda a ação. Ética, política, econômica, científica, filosófica, moralmente, juridicamente, todas as dimensões do pensar, dizer, fazer e ser de uma possível humanidade nova. Precisam estar vetorizadas para isso. Nós estamos destruindo a nossa casa dentro dela. Estamos botando fogo nela sem saída, não temos como sair. Se ela pegar fogo, nós vamos pegar fogo junto com ela. Então, isso é um a pensar aflitivo, sem dúvida, para cuja urgência pode ser que a pandemia nos tenha feito um bom serviço, se nós formos capazes de pensá-la com rigor,
Não simplesmente ficar esperando. Bom, acabou? Quando é que, até quando? Até quando? Essa é a pergunta que a gente tem hoje para fazer para o futuro. Até quando? Quer dizer, até quando se mantém o presente? Essa catástrofe? Né? Até quando se mantém? Mas se nós formos capazes de refletir que novas subjetividades se exigem a partir do paradigma pandêmico, que é um paradigma existencial, novos sujeitos, nova relação com o tempo suspenso, presente suspenso, sem vínculos com o passado e futuro, né? Não sabemos. Novas relações com a morte, um medo novo como guia, vamos dizer, psicossocial, íntimo, ético, né? Medo novo. Se nós formos capazes de... Sim, e uma nova configuração da ciência, uma ciência de resultados, uma ciência a serviço da vida, um neo-iluminismo de resultados sem arrogância da razão. Se nós formos capazes de pensar essas dimensões, e outras haverá, essas foram as que eu refleti durante a quarentena e propus num daqueles ensaios, dos 6 ensaios da quarentena. Pode ser que nós venhamos a aprender o seguinte: nós sabemos que a vida vai acabar na Terra, porque estamos degradando o planeta. E ele reage. Involuntariamente. Nós é que agimos conscientemente, intencionalmente. Mas isso daqui a muito tempo. Então, essa coisa da eficácia do pequeno gesto, não abra demais a torneira, fecha quando você não estiver usando, está fazendo a barba, não deixa a torneira aberta, você não precisa dela aberta o tempo inteiro em que está fazendo a barba. Idem para o banho, sei lá. Tá? Várias sugestões têm sido dadas da eficácia do pequeno gesto. Se todo mundo fizer essas pequenas coisas, nós adiamos um pouco esse tempo. Mas, de qualquer maneira, é muito longe. De modo que se eu jogar fora aqui esse plástico, não vai antecipar o fim do mundo. Não, se eu jogar essa única garrafa PET fora, não. Mas nós já sabemos que no nosso sangue circulam que são invisíveis, praticamente, microplásticos, que os peixes comem, microplásticos, e que nós, quando comemos os peixes, comemos microplásticos, que circulam no nosso sangue. Isso já não é mais adiável, é um fato presente. Então, isso é paralelo à experiência que nós vínhamos tendo de que, claro, vamos morrer, mas é daqui a muito tempo. Porque a gente já estava preparado para morrer daqui, a não sei, lá pelos 100 anos, 90, 90 e poucos. Toda hora a gente está vendo, morreu com 93 anos de idade. Minha mãe morreu com 98, mas ela passaria dos 100, se não fosse a maldita queda que quebra a cabeça do fêmur, que mata os velhos, não sei por quê, mas é assim, a gente sabe. E eu tenho também a expectativa de ir lá para perto dos 100, dando aula. Mas, de repente, não. Ela pode chegar a qualquer momento. Está ali fora. Por isso as máscaras, por isso lavar as mãos, por isso evitar aglomerações. Está ali fora. Então, a morte se tornou uma expectativa curta, que nós temos que trabalhar para adiar. Nós, individualmente e coletivamente, temos que trabalhar para adiar. Não é mais a ciência que faz isso para nós? Claro, ela faz. Continua inventando remédio, continua inventando tratamento, treinamento funcional, exercício, essas coisas, para a gente viver mais tempo. Mas se nós não fizermos coisas agora que não são essas, nós podemos morrer por outro motivo, porque tem um vírus aqui, a natureza entrou, invadiu. A Terra invadiu o mundo. Beijo do morcego. Estamos vivendo nessa dimensão do beijo do morcego. A experiência disso pode refletir sobre uma experiência do fim da vida na Terra e nos fazer pensar nela não como uma coisa muito longínqua, que não nos pega mais nem aos nossos filhos, nem aos nossos netos. E o resto não importa.
mas como alguma coisa que vai acontecer, mas pode ser atrasada, não sei se evitada. Por isso é que eu usei os talvez, talvez, talvez. Então, essa nossa casa, essa em que nós, mal ou bem, vivemos, mal ou bem também morremos, e que vai acabar, e nós com ela. É um planeta. Então, vale a pena falar desse planeta, porque não é óbvio que o mundo que nós criamos para nos defendermos da natureza, seja agora a própria natureza dentro da qual nós vivemos. E por isso usamos a expressão meio ambiente, sem às vezes nos darmos conta de que meio ambiente significa nós estamos lá dentro. E tudo que fazemos lá dentro acontece conosco lá dentro. Não tem mais fora. Então, pensar um pouco na estranheza desse planeta que nós víamos como um planeta, quer dizer, como se estivéssemos olhando para Vênus ou para Marte. Um planeta, não é a cultura, não é a nossa vida, né? É um externo, a ser conquistado, inclusive. Fundo dos mares, vai ser um futuro para a nossa vida, circunnavegar o planeta. Há muito tempo nós lidamos com o planeta como um outro, como uma coisa que quase não é o lugar em que nós estamos. Então, pensar no planeta, criar essa pequena estranheza. O que é para nós hoje a cultura? É viver nesse planeta. Não é mais excluir a natureza. Então, esse planeta, a Terra, tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Por que eu digo isso? Porque, bom, primeiro porque é um fato, aparentemente é um fato, é essa a datação atual. Porque nós somos feras em usarmos relógios quando pensamos no tempo. E o tempo passou a ser uma inquietação e uma alegria também grande a partir do século XIX. Nós passamos a viver no tempo, a ocupar o tempo, a ocuparmos-nos com o tempo, a matar tempo. Não estou aqui matando tempo. Ou eu preciso andar rápido para ganhar tempo. Mas o tempo é aqui, é relógio e calendário. Mas há um tempo cósmico do qual nós não nos damos conta porque não nos diz respeito. Diz, os nossos corpos são constituídos de matéria cósmica, poeira de estrelas. Isso não é uma ficção poética lindíssima, seria. É um fato. A matéria do universo é poeira de estrelas, os nossos corpos são. Então, o tempo que nós não dominamos, talvez seja esse o tempo verdadeiro. Esse o tempo a pensar quando pensamos em futuro. Não nessa dimensão imensa de acumulação, quer dizer, de número de tempo, 4 bilhões e 500 milhões de anos, mas esses 4 bilhões e 500 milhões de anos é que deram a vida na Terra. E nós, nesse momento dela. As eras, segundo as quais a Terra, nosso planeta, nosso mundo, foi se constituindo, arqueozoica, proterozoica, azoica, arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, que é a moderna, mas a moderna começou há mais de 1 milhão de anos atrás. Essa é a nossa, que é dividida em várias fases. Uma delas é o quaternário, essa há 1 milhão de anos atrás, mais ou menos. Dentro do quaternário tem o Pleistoceno, quando vieram as grandes glaciações, a formação dos continentes, os oceanos, por 2.500 mil anos atrás, 2 milhões e 500 mil anos atrás, mais ou menos. Né? E o homem, foi nessa época, olha, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. O homem mais ou menos apareceu
dentro do Quaternário, que tem, por sua vez, 2.500.000 anos, o homem apareceu, como nós o conhecemos, o Sapiens, né, há uns 140.000 anos só. 600 indivíduos. Essa é a hipótese mais aceitada, mais aceita, desculpem, hoje. Tem uma contestação, mas não foi aceita. 600 indivíduos teriam deixado a África há uns 50.000 anos, portanto, o Homo apareceu na Terra, que tem 4.500.000.000 de anos, há 140.000 anos, e há 50 viveu na África esse tempo, e vários tipos de homines, plural, né, foram se estabelecendo aí, se espalhando, etc. Mas há 50.000 anos atrás, 600 indivíduos, esse número é possível estabelecer por um estudo regressivo da mitocôndria, portanto, femininamente. Então, mais ou menos 600 indivíduos deixaram a África, que é a teoria do out of Africa, né? Deixaram a África e saíram para a Ásia, para a Europa, e aí os diversos homo neanderthalenses, homo esses e aqueles, né, vieram se constituindo a partir desses 600 humanos, homens e mulheres, que deixaram a África há apenas 50.000 anos atrás. Se nós pensarmos que as duas civilizações que formaram a nossa ocidental, a judaica e a grega, a judaica lá por 20 séculos antes de Cristo, para 20 depois, são 40 séculos, 4.000 anos, não é 50.000 anos, não é tão diferente do tempo que nós registramos historicamente. Nós ocidentais, porque a China, o Egito, os sumérios lá no Oriente, tem mais tempo do que isso, um tempo bem maior do que isso. Então, essa saída de 600 pessoas da África parece extraordinário, né? Mas é a teoria mais aceita, mais testável cientificamente. Foi produzida por um suíço, Berna, Laurent Escoffier, foi contraditada por um inglês, Templeton, que apresentou uma teoria das várias origens, teriam sido todas africanas e tal, mas que foi destruída pelo Escoffier e ficou. Essa teoria é a aceita até agora. Então, há 50.000 anos atrás, houve um êxodo da África para o resto do mundo, então, conhecido, mas o resto do mundo, então, conhecido, possivelmente era um bloco de terra só, a Pangeia, que depois se separou e pôs os oceanos no meio, de modo que essa dispersão era nova, porque até bem pouco tempo atrás havia uma terra só. Já agora, as terras estão se separando e há uma África, mas a proximidade dessas terras ainda permitiria, por exemplo, e é uma hipótese tão frequentada, né, que da Europa para América, pelo Estreito de Bering, né, que há hoje o Mar de Bering, que era mais estreito, porque já tinha sido terra contínua, tenha se passado também para a América, de modo que da África todo o mundo foi habitado pelo Homo sapiens.
o Homo sapiens sapiens, que somos nós, os mais modernos. Né? E aí, com a entrada em cena do homem, estou dizendo isso explicitamente para nós nos estranharmos. Nós somos imensamente arrogantes. Quando nós pensamos o homem, o topo da criação, pensamos em nós, aqui no século XX, ou quando essa ideia foi mais expressa, na Idade Média, em que se pensava Deus, o Criador e todas as criaturas, ainda se pensa. Mas, naquele momento, isso era de uma evidência tal que fazia parte do paradigma de ser e fazer, de pensar, de dizer. Então, naquele momento, faz muito pouco tempo. Quando se pensava em o homem, pensava-se nesse nós, nesse homem moderno. Nós estamos pensando aqui homem como quem há 50 mil anos apareceu na África. Há 140 mil anos apareceu na África. Há 50 mil anos saiu da África. Um número muito pequeno de pessoas que, inclusive em contato com outras espécies de Homo, não sapiens, produziram a diversidade humana, o embrião da diversidade humana que nós conhecemos hoje. Então, o que eu estou tentando introduzir aqui é uma certa taxa de humildade quando nós pensamos na humanidade, porque estamos pensando na humanidade como habitante. Se quer falar em povos originários, é esse aí. São esses 600. Né? Então, nós estamos pensando na humanidade em relação ao planeta. A formação do planeta, as diversas eras planetárias, eras da Terra, as 5 grandes destruições sucessivas, mas com milhões de anos de intervalo, dos dinossauros, de outras espécies, até que o homem tenha se instituído, há pouco tempo, relativamente, a Terra, que tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Né? E há pouco tempo tenha saído da África. Então, humildade, né, em relação a nós próprios, quando dizemos a humanidade, e pensamos em alguma coisa que tem poucos milhares de anos, a humanidade ocidental, como nós a pensamos, porque nós não pensamos no Oriente, não pensamos na África, não pensamos na Oceania, quando dizemos humanidade. Nós ocidentais. Né? Estendemos para lá o que nós pensamos. Nós pensamos gregamente e judaicamente, em termos de ser e de criaturas. Com o homem, uma grande mudança entrou, que foi a técnica. Discute-se quando é que a técnica realmente começou a poder ser caracterizada como uma distinção de uma certa espécie animal, segundo motivo para sermos humildes. Né? Nós somos uma espécie animal. E há não muito tempo, 4 séculos antes de Cristo, antes da Era Comum, Aristóteles disse isso. O homem é um animal racional. Racional está aqui como adjetivo, não me canso de dizer isso. Racional está aqui como adjetivo. E depois nós jogamos o animal fora e ficamos a pura razão. Isso é uma deformação, um aleijão do que é homem, quando nós simplesmente agimos como não animais, contra o ser animal, o nosso próprio. Então, discute-se quando foi que a técnica realmente começou a produzir efeitos tais que veio a caracterizar, a distinguir entre os demais animais esse. Tem uma longa história aí da hominização, de como nós paramos de andar em árvores, pulando de árvore em árvore, viemos para o chão, paramos de andar de 4 e ganhamos a posição ereta, com isso liberamos as mãos e a boca da apreensão dos alimentos e, sobretudo, isso é uma ideia do Leroi-Gourhan, que é
um muito esperto analista desse processo de hominização, ele diz: nós passamos a poder olhar para o horizonte, nós só olhávamos para o chão, quando éramos quadrúpedes. Passamos a olhar para o horizonte, e é isso que nos dá a perspectiva de mundo. Mundo apareceu para nós quando nós pudemos olhar para o horizonte e nos dirigir a ele, ou seja, medir distâncias. Então, é uma história longa, processou-se devagar, mas o fato é que esse animal, num determinado momento, começou a usar técnicas. A gente distingue o neolítico do paleolítico, a idade da pedra lascada e a idade da pedra polida. A pedra polida já era um trabalho técnico que nós fazíamos para dar consistência às pontas de lança, de flecha. E antes não, era a pedra como ela viesse, a pedra lascada, como ela vinha. Mas já era uma técnica. Usar a pedra para um determinado efeito, que não é pedra, é uma técnica. Levou um tempo para essas técnicas realmente fazerem a diferença em relação a essa espécie, frente a todas as outras. Mas o que as técnicas, a técnica, a pedra e o fogo, para começar, né, nos deram, domínio do fogo, nos deram, foi poder sobre a natureza, restrito que fosse a nossa gruta e o seu entorno. Cada vez maior, que é o momento em que nós nos encontramos, mas isso tem origem muito lá atrás, de novo, caramba, humildade aqui. Né? Poder sobre a natureza. Nesse sentido, é que se pode especular, disse muito isso, mas pode especular o que é que pode querer dizer a expressão de que a técnica é uma segunda natureza. A técnica pertence ao homem. Com a técnica, o homem que a domina, domina a natureza, que não é técnica. O homem é, em primeira instância, um animal. Mas, em segunda instância, ele é um animal que age sobre a animalidade. E, nesse sentido, a técnica constitui para ele uma segunda natureza. E tem duas, a natureza natural e a natureza técnica. A técnica constitui a humanidade, retirando os humanos de serem simplesmente um animal entre outros animais, para ser um animal diferente dos outros animais, que se deu, inclusive, o direito de lidar com os outros animais diferentemente do que a natureza faz os outros animais lidarem. Os outros animais matam para comer ou para se defender, estritamente. Ataque e fuga. Né? Estritamente. O homem não. O homem mata para estocar, por exemplo. Mata por prazer. Os caçadores, né, pela caça, isso nós temos hoje demais. Né? Inclusive, esses caras estão armados mais do que o exército brasileiro aqui. E o homem que mata outro homem, que faz do outro homem caça, porque dispõe de técnica, técnica de matar e outras técnicas. Então, quando se diz que a técnica é uma segunda natureza, nós estamos dizendo que, ao inventar artefatos para intervir na natureza, os homens de então mudaram a sua própria natureza. Não deixaram de ser um ente natural, um animal. Mas um animal cuja natureza mudou na medida em que a sua relação com os outros animais e com a natureza mudou por efeito da técnica. Então, aí, naquele momento, há muitos milhares de anos atrás,
é que apareceu o que os humanos somos, até hoje. Mas nos esquecemos, convenientemente, durante a maior parte do tempo, de que somos, para conseguirmos controlar a natureza para além de simplesmente usá-la como as técnicas iniciais nos ensinaram, para fazer fogo, para cozinhar, para não comer cru, mas para dominá-la em nosso benefício, já agora pensando em termos de cidade e natureza. Nosso benefício, vamos chamar de político, nosso benefício político, tá? Da polis. Levou tempo, mas a origem de tudo está em nós termos mudado de natureza quando inventamos a técnica. Naquele momento, sem perdermos a natureza de animal. E, posteriormente, ignorando inteiramente a nossa natureza animal, centrando na natureza técnica, inclusive nas técnicas de pensamento, de produção de pensamento, de produção de cultura, quer dizer, de artefatos de cultura, são todos artefatos técnicos. E aí chegamos ao momento atual do quaternário, que é o antropoceno. É o nosso momento atual de habitação na Terra. E em que aí o fato de que estamos habitando a Terra, não é mais a cidade, a cultura, continuam, claro, né? Mas é a Terra. O antropoceno é isso. É o fato do qual nós podemos ter maior ou menor ou nenhuma consciência de que o nosso habitat é a Terra, é o planeta que, no tempo, nos excede tão imensamente e em relação a cujo tempo nós devíamos medir o nosso. Nós somos muito novinhos e, no entanto, com essa nossa extrema juventude, estamos destruindo a nossa casa. Como eu disse há pouco, botando fogo nela, nós dentro, e sem conseguir abrir a porta. Então, antropoceno é aquela época do quaternário, que é um momento do Cenozoico, a época moderna em que o homem está presente, da duração total da idade da Terra, de 4 bilhões e 500 milhões de anos, em que tudo o que nós fazemos, jogamos um lixo fora, quando sobra comida, e nós jogamos fora. Quando usamos carros, ônibus, quando usamos água demais, não reutilizamos a água para fazer mais de uma coisa com ela. Tudo que nós fazemos, praticamente, tudo da ordem técnica, essa que nos distinguiu da nossa própria animalidade e depois acabou sendo assumida por nós como a nossa única natureza, age imediatamente sobre o planeta. É uma presença geológica, determina o planeta e que, evidentemente, reage, como qualquer... Se nós aumentamos o calor de uma panela, a água evapora. É ação e reação. A segunda e a terceira leis lá de Newton. Igual e em sentido contrário. A toda ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário. Então, nós agredimos a natureza, ela devolve. Inintencionalmente, é bom lembrar, para não ficar com ódio dela, com o que ela está fazendo conosco, os tsunamis, os terremotos. Então, essa etapa do Cenozoico, a última em data, que é o Antropoceno, em que a técnica afeta diretamente a Terra e o planeta deixou de ser a nossa pacífica habitação da qual nós podíamos não tomar conhecimento. Qual é seu endereço? Algum lugar no Rio de Janeiro, algum lugar em São Paulo. Não, meu endereço é a Terra. Meu endereço é a Terra.
Tem gente querendo sair desse endereço e ir para Marte, né? Colonizar outros planetas. Não está gostando do endereço. As companhias não são muito boas e está sujo. Tá? Então, nosso endereço é a Terra. Deixou de ser pacífica essa habitação, esse ocupar espaço. Ocupar espaço não é mais um quarteirão, um bairro. Claro que continua sendo, né? Um quarteirão, um bairro, uma cidade, um país. A gente sempre pensa assim, né? Daqui para lá. A minha casa, o meu bairro, a minha cidade, o meu país, o mundo. Tem uma canção do Chico Buarque, em que ela diz para ele: e pode o rio, e pode o céu, o rio, a Lapa acabar, de cima para baixo nesse caso, quer dizer, o habitat vai se restringindo cada vez mais e, finalmente, o menor é onde a gente habita. Não é mais. Continua sendo para outros efeitos. Para efeitos esses que deviam nos dar uma certa humildade, a nossa habitação, nosso endereço, o nosso CPF, não, CPF não, o nosso não, como é que chama? CEP. O nosso CEP, eu não sei o número, mas é o do planeta Terra. Nós temos que nos acostumar com essa ideia. Nós ocupamos um determinado ponto de uma constelação que tem um centro em torno do qual nós giramos, o nosso sistema solar gira, que, por sua vez, etc, etc, etc. Isso deixou de ser uma coisa que é objeto objetivo de cálculo e observação da cosmologia ou da astrofísica. Continua sendo, mas isso afeta a nossa vida agora. Então, nós chegamos à posição em que o nosso meio, o ambiente em que nós vivemos, nosso meio ambiente é o planeta. É a natureza? Sim. Então, todo o trabalho dos ecologistas, da Deep Ecology e tal, tem em vista a natureza. Mas é o planeta. Gaia, esse ser vivo que respira mal, porque nós pesamos excessivamente, quase 8 bilhões de pessoas sobre ele, né? E o poluímos extremamente. Jogamos coisas no corpo dela, Gaia. Bom, acho que podemos parar aqui para conversar ainda um pouquinho. O objetivo dessa aula foi assentar entre nós que, quando nós dizemos humanidade, temos que dizer que ela habita um mundo. E esse mundo não é só o da economia ou da sociedade, que geram todas aquelas exclusões de que a gente tem falado até agora. A humanidade, os pobres, empobrecidos, habitam o planeta. E o planeta está sendo empobrecido. E essas duas pobrezas se sobredeterminam, não só a mesma coisa, evidentemente, mas se sobredeterminam, que é onde eu espero poder chegar na próxima aula.